Abra suas Bíblias em Mateus, capítulo 11. Nós vamos ler, irmãos, a partir do versículo 15. Mateus, capítulo 11, versículo 15. Nós leremos até o verso 30. Todos acharam? Bênção de Deus. Diz assim o texto: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas a quem hei de comparar esta geração? É semelhante a meninos que, sentados nas praças, gritam aos companheiros: nós vos tocamos flauta, e não dançastes. Entoamos lamentações, e não pranteastes. Pois veio João, que não comia nem bebia, e diziam: tem demônio. Veio o filho do homem, que come e bebe, e dizem: eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Passou então Jesus a increpar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres, pelo fato de não se terem arrependido. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido, com um pano de saco e cinza. E contudo, vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até os céus, descerás até o inferno, porque se em Sodoma o tivessem operado milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Por aquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Curve a sua cabeça, vamos orar. Pai Santo, nessa hora, Pai, nós gostaríamos de nos submeter à Tua Santa Palavra, aos desígnios do Teu Santo Espírito na vida de cada um de nós. Sabemos, ó Deus, que aquilo que preparamos em Ti, Pai, não é suficientemente, ó Deus, capaz de transformar a vida dessas pessoas, mas a ação do Teu Espírito, pelas palavras que vão ser mencionadas aqui, pode sim mudar a vida de cada um de nós de uma maneira radical, de uma maneira tremenda, a ponto de alegrarmos o Teu coração. Faz isso nessa noite em nome de Jesus, porque aqui estamos, Senhor, não na nossa própria capacidade, mas na dependência da Tua graça, da Tua misericórdia. Louvamos o Teu santo nome, porque sabemos que o Senhor é fiel e estará conosco nessa hora. No nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Bênção de Deus. Esse texto me incomoda demais. Me incomoda porque eu vejo Jesus se exultando pelo fato de Deus não se revelar a sábios e instruídos, e sim aos pequeninos. E me preocupa muito quando eu leio esse texto, porque de repente me causa uma certa estranheza ver o Salvador do mundo se alegrar porque alguns não têm a revelação de Deus. Já parou para pensar nisso? Então é muito preocupante quando Jesus se alegra, se exulta, na palavra da NVI, quando essa revelação não chega a esses sábios e esses instruídos, pessoas que têm clareza de pensamento, que sabem o que estão fazendo, que estudadas, pessoas integradas na sociedade, mas aqueles pequeninos, Jesus fala: esse Pai, obrigado por ter se revelado a ele. Irmãos, é a partir daí que eu gostaria de interagir com vocês, para que eu e você nos constituíssemos numa igreja que agrada a Deus, numa igreja que é guiada pelo Espírito, porque agrada o coração de Deus. Amém? Uma igreja de pessoas que faz Jesus se exultar na alma, fala obrigado por se revelar a eles. E eu creio que no nome de Jesus você faz parte desses pequeninos
e nós vamos passar a meditar aqui, que o Espírito Santo de Deus fale ao teu coração, que o Espírito Santo de Deus, enquanto eu vou falando, ministre na tua alma de forma com que você seja mudado, porque eu creio, cada um de nós, pastor Edson, cada um aqui precisa de uma mudança efetiva a cada dia da parte do Espírito Santo. Amém, irmãos? Bênção de Deus. Há uma importância tremenda naquela região. O fator histórico, o contexto histórico dessa passagem é muito interessante nós conhecermos para entendermos o porquê que Jesus ficou tão irado com aquele povo e se exultou na revelação que Deus dava aos pequeninos, não a eles. A Palestina, irmão, é uma região árida, porém, onde fica situado ali a Cafarnaum, Betsaida e Corazim, essas 3 cidades que Jesus cita, ela é localizada na Galileia, e a Galileia é considerada até hoje uma região muito fértil, naquela época também. Ela se sentia e era aquela que abastecia Israel com alimentos. Ela exportava, irmãos, o óleo, ela exportava o peixe seco, ela tinha muitas produções ali, em torno era uma cidade pesqueira, ou seja, ela era uma cidade que abastecia todo Israel. E a Galileia, ela abrangia uma comunidade muito importante, por ser rota de comércio. Todos os de Israel afluíam para aquele local para buscar mantimentos, e não só de Israel, também de outros países, outros povos. Eram cidades comuns, não tinha nada de abominável naquelas cidades, para Jesus dizer que elas seriam tratadas com maior rigor do que Tiro e Sidom e Sodoma. Então eu comecei a pesquisar por que que Jesus estava tão indignado com aquele povo, por que Jesus estava tão contrariado com aquelas cidades. Eram cidades pesqueiras, como eu já disse, de onde a maioria dos discípulos saíram, e onde Jesus realizou a maior parte dos seus milagres. Foi nessas cidades e nessa região que Jesus centralizou a maior ação sua enquanto milagres, ou seja, o poder de Deus se manifestou naquela terra. Parece que Jesus dava uma atenção especial para aquele povo. Ele escolheu a maioria dos seus discípulos e escolheu aquela cidade para morar. Diz Mateus, no capítulo 4, no verso 12, quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, voltou para a Galileia, saindo de Nazaré foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulão e Náftali. No verso 14 ele diz, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías, terra de Zebulão e terra de Náftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios, o povo vivia nas trevas e viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra, na sombra da morte, raiou uma luz. Ou seja, a manifestação do Filho de Deus naquela região. Amém, irmãos? Louvado seja. Ou seja, o Senhor escolheu aquela região para caracterizar a luz de Deus, a glória de Deus àquele povo. Jesus havia, como eu disse aqui, feito muitos milagres naquela região, a maioria dos seus milagres. Diz Mateus 11:20. Então Jesus começou a denunciar as cidades em que havia sido realizada a maioria dos seus milagres. Amém, irmãos? Bênção. Que pecado era esse que irritava Jesus? O que é que estava ocasionando indignação no coração de Jesus, que eu e você, como igreja, precisamos atentar, para não incorrermos no mesmo erro, para não gerarmos indignação no coração do nosso mestre, mas gerarmos no coração do nosso Deus alegria. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Primeira coisa que nós aprendemos, quando ele fala de Sodoma, ele está mostrando a Betsaida e a Corazim, a Cafarnaum sobre Sodoma, e ele então vai mostrar que pecado que era em Ezequiel, no capítulo 16, verso 48. Nós, quando falamos de Sodoma, lembramos em sodomia, não é verdade? Todos nós sabemos disso. Porém, Ezequiel traz uma revelação diferente. Ezequiel diz, tão certo como eu vivo, diz o Senhor dos Exércitos, não fez Sodoma tua irmã e as suas filhas como fizeste tuas filhas? Ora, foi esta a maldade de Sodoma. Tua irmã soberba, fartura de pão e abundância de ociosidade. Teve ela suas filhas, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Olha o que está gerando indignação no coração de Jesus. É uma soberba.
Elas eram abastadas, porém não atentavam para os necessitados, para aqueles que verdadeiramente necessitavam. A cidade de Tiro e de Sidom ficavam na Fenícia. Também eram cidades denunciadas por Ezequiel no capítulo 26, assoberbadas, eram cidades ricas, mas havia um agravante a essas duas cidades. A Bíblia diz, no livro de Ezequiel, no capítulo 28, a partir do verso 23, que essas cidades se alegraram com a destruição do povo de Deus, com a destruição de Jerusalém. E isso ocasionou no coração do nosso Deus uma palavra de juízo àquelas cidades. Mas a Corazim, a Betsaida e a Cafarnaum haveria maior juízo ainda. Amados, necessariamente nós precisamos fazer um paralelo com aquela região e a manifestação de Jesus ao povo judeu, em especial na região da Galileia, com a igreja. Primeiro, a Galileia era uma terra muito fértil. Ela nutria a nação de Israel de alimento. Eu digo a você, que tipo de alimento esse nosso mundo necessita hoje? Interaja comigo, por favor. Que tipo de alimento você acha que esse povo precisa hoje? O mundo. Palavra de Deus, esse é o verdadeiro pão, amém? O verdadeiro alimento, esse é o pão que desceu do céu, é o nosso Senhor Jesus Cristo, é a palavra escrita e revelada de Deus, é a manifestação de Deus no seu Filho. E nós sabemos que quem tem esse alimento para doar para esse mundo é a igreja. Eu e você. Temos por responsabilidade e privilégio de levarmos esse alimento ao mundo. Pregarmos, como diz o apóstolo Paulo a Timóteo, no tempo e fora do tempo, no nome de Jesus. Jesus escolheu aquela cidade para morar, para manifestar a sua luz. Aonde é que Jesus habita? Na igreja, no nosso meio. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Aonde Deus faz a maior parte dos seus milagres? Na igreja. Faz na minha vida, na sua vida, na vida dos nossos amados irmãos. Nós andávamos como aquela região nas trevas, mas foi manifesta sobre eles a luz de Cristo. Assim também aconteceu comigo e com você. Louvado seja Deus. Amados, um primeiro problema que eu gostaria de discorrer para a amada igreja, para que eu e você não incorramos no erro daqueles povos que habitavam naquelas cidades. O primeiro problema, no meu entendimento, é foco errado. É você focar naquilo que não deve. É você dar primazia àquilo que não deve. Eles se consideravam provedores de Israel. Eles se consideravam a terra que abastecia a Israel de Deus. Irmãos, nós pecamos e muitíssimos quando nos deixamos convencer que o alimento que é posto na nossa mesa é oriundo dos nossos esforços. É oriundo da nossa própria capacidade. É um privilégio que nós temos e que outros não têm por N razões, ou injustiça social, ou até mesmo pela ausência da graça de Deus, como alguns pensam. Irmãos, essa terra assim julgava ser ela importante naquele meio, naquele contexto. E muitos de nós também incorremos nesse erro quando não nos apercebemos dando graça nos mínimos detalhes. Quando Jesus ensina eu e você a orarmos o Pai Nosso, o que será que ele tem ou intenciona no seu coração, tem em sua mente, para nos estimular a agradecer o pão de cada dia? O que será que Jesus quer despertar em mim e em você? O que você acha? Gratidão. Gratidão. E não, a gratidão aí, ela tem um significado muito rico para mim e para você. Porque se eu olho um pão, um pedaço de pão na minha mesa, e entendo que aquilo vem de Deus, ele está dizendo nos mínimos detalhes que dirá a minha esposa, que dirá a minha família, que dirá a minha igreja, que dirá o meu trabalho. Ou seja, quer despertar em mim e você ações de graça. Uma pessoa contentada em alegria pelo mínimo detalhe, pelo pequeno detalhe que Deus coloca na sua mesa a cada dia. É discernir a presença do Jeová Jiré na minha e na sua vida. Amém, irmãos? É muito importante nós despertarmos isso.
E isso começa pelo detalhe. Nós precisamos estar exercitando uma vida em ações de graça, a cada dia, até mesmo por coisas que às vezes não são muito boas. Senhor, eu te agradeço. Se veio, o Senhor quer me ensinar, quer me preparar melhor, quer fazer com que eu me torne mais forte. Glória a Deus, vou sair vencedor disso. Aleluia! É não gerar esse povo murmurador e nem dependente das coisas materiais, mas desapegado, mas um povo que é dado à ação de graças a cada dia em todos os aspectos da sua vida. Quão bom e agradável é lidar com irmãos assim, né? Irmãos murmuradores ninguém merece. Mas irmãos que dão ação de graça, meu irmão, que boa é sua amizade, igual o pastor Edson falou aqui, que podia ficar mais um pouco, mas eu vou sair antes, irmão. Né? Antes dele se enjoar de mim. 2 pastores no mesmo ambiente é meio complicado. Amém, irmãos? O trabalho era a prioridade adotada por aqueles povos. Eles investiam a sua vida no trabalho. O reino de Deus, se é que figurava no meio deles, ocupava o 2º, 3º, 4º, último lugar, na ordem das suas prioridades. Ou seja, eles não atentavam para aquilo que Mateus, no capítulo 6, diz, que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas. Isso é princípio espiritual. É o foco, foca no reino e não nas coisas dessa vida. E, irmãos, cá comigo aqui, talvez seja um bom momento para confissão. Aonde é que nós dispensamos a maior parte da nossa energia, da nossa capacidade? No ganho do pão ou nas coisas do reino? Que Deus comece a impregnar no teu coração essa verdade. Porque aqueles povos sofriam desse mal. Eles não criam, não tinham uma dependência de Deus. Eles apostavam na força do seu braço. Bem diz o profeta que maldito todo aquele que confia na força do seu próprio braço. A maior e mais relevante provisão de Deus havia se manifestado no meio deles, Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia! Mas eles não conseguiram ver. E antes de Jesus, João Batista. E também não discerniram e não acataram a voz de João Batista. Eles diziam, João Batista tem demônio. Jesus, comilão e beberrão, amigo de pecadores. Ou seja, um povo extremamente exigente, indiferente, apático à manifestação de Deus, apático ao milagre efetivo de Deus na vida de João e na vida de Jesus Cristo. Irmão, não dá para ignorar um homem que anda sobre as águas. Não é verdade? Se você ficar sabendo que alguém andou sobre as águas aqui em Brasília, o que tu faz? Fala a verdade. Você sai de casa, eu vou lá ver quem é esse homem, rapaz. O que é isso? Está desafiando a lei da gravidade, não é não? Não dá para ignorar um homem que cura um cego de nascença. Não dá para ignorar um homem que cura um paralítico. Não dá para ignorar um homem que ama tanto como Jesus Cristo. Aquele povo era comparado como crianças. Jesus disse, tocavam flauta, ninguém se alegrava. Tocavam um lamento e ninguém se entristecia. João Batista, esse tem demônio. Jesus, comilão e beberrão. Descartando ambos, tanto João Batista como Jesus, o que restaria para aquele povo? Que referência eles adotariam para si, se não eles mesmos? Se não se manterem dentro das suas comodidades, dentro das suas percepções, das suas prerrogativas. Ou seja, primando em cercar-se por aquilo que eles entendiam ser de fato de valor. Quando nós descartamos essa revelação maravilhosa na história, que é Jesus Cristo, nós não temos outra referência à parte dele. Não adianta você buscar em outro homem. Você vai acabar fazendo de si o seu próprio mestre. Isso não é bom, irmãos. Isso é um projeto muito inadequado de vida. Você não pode olhar-se em torno de si, em torno da sua própria família. O seu mundo ficará muito diminuto, muito pequeno. Mas quem se cerca de Jesus Cristo, coloca Jesus como centro da sua vida, é desafiado a crescer, é desafiado a melhorar, é desafiado a amar o próximo, é desafiado a se constituir em bênção a cada dia, a crescer a cada dia. Amém, irmão?
Dá para entender a irritação de Jesus? Dá para entender a indignação de Cristo com uma igreja que é indiferente ao milagre que acontece no meio dela? Dá para entender como Jesus fica com uma igreja que não aprende a viver em ações de graça? Uma igreja que se curva diante de Deus, quebrantada, fala: Senhor, eu te louvo, porque o Senhor tem sido muito bom para comer. Quando nós não temos essa atitude de reverência, de reconhecimento, que tudo que somos, tudo que temos vem de Deus, irmãos, nada mais nos resta do que indignação da parte de Deus para conosco. Então é necessário desenvolvermos uma cultura que não tenha nada a ver com apatia e indiferença. Porque a apatia e indiferença, irmãos, ela gera insensibilidade. Eu me lembro que eu estive no Timor-Leste e havia lá uma guerra civil acontecendo. Nós temos um missionário lá. E ele me contava o quanto era triste ver o povo, a reação do povo em relação ao que estava acontecendo ao seu redor. E uma das etnias que habita naquela ilha estava em guerra contra a outra, que tem dois povos ali, os Loraçai e os Loramus, se eu não me engano. E eles queimavam a casa uns dos outros, e as outras pessoas passavam e via as casas queimando, e as pessoas correndo, e elas não tinham reação nenhuma, achavam normal aquilo. Quando a calamidade, a tragédia passa a ser normal nos nossos corações, é sinal que nós já estamos nos tornando insensíveis, incapazes de sentir a dor do outro, incapazes, como diz o texto, de reconhecer uma tremenda manifestação de Deus no nosso meio. E isso me preocupa. E deveria nos preocupar a todos. Quando eu olho na igreja pós-moderna, essa nossa igreja, a igreja de Cristo, não só em Brasília, mas a comunidade de Cristo em Ribeirão Preto e todas as demais, e percebo essa ausência de revelação, limitada às vezes a 1 ou 2 homens ou 3 famílias dentro da igreja. Essa ausência de milagres na igreja me preocupa demais, porque é um sinal de apatia, de indiferença e de insensibilidade à voz do Espírito. E nós precisamos ser despertados por essa palavra, para hoje sairmos daqui diferente, para no nome de Jesus mudarmos os caminhos que até aqui temos trilhado em Deus. Amém, irmãos? No nome de Jesus Cristo, sejamos humildes, mansos, como Jesus é. Vamos pegar o fardo de Jesus, vamos ser abertos. Quando eu comecei a ler esse texto para você, ele diz: aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouça. Todos aqui têm orelha. Estou ouvindo, né? Me parece que não é um ouvir natural, é o ouvir de um aprendiz, é o ouvir de um discípulo, é o ouvir em submissão ao Espírito Santo de Deus, que fala ao teu coração e você diz: eis-me aqui, Senhor, faz em mim o que tu quiseres. Amém? Em nome de Jesus, que Deus faça um milagre na tua vida, porque verdadeiramente há um povo que alegra o coração de Deus. E eu creio que nós estamos repletos de gente aqui que alegra o coração de Deus. Há uma igreja que agrada a Deus, e agrada tanto que Deus exulta dentro de si o se revelar a ela, o se mostrar a ela. Amém, irmãos? Que no nome de Jesus sejamos assim, pequeninos. É esse o povo que Deus se alegra em se revelar. Pequeninos. Por que pequeninos? Aqui tem uma coisa muito interessante, porque essas crianças que estão sentadas no banco da praça, que toca flauta e ninguém dança, que toca um cântico de lamento e ninguém se entristece, essas crianças, no termo grego, mostra para adolescentes, crianças crescidas. Qual é a característica do seu filho adolescente na sua casa? Quando você fala para ele: filho, faz isso não, meu filho, faz aquilo. O que ele faz? Faz isso ou aquilo? Oxe, ninguém tem filho adolescente aqui? Deixa eu ver. O que ele faz? Isso ou aquilo? Aquilo. E quando você chega nele e fala: você vai fazer, o que ele fala? Hã? Ou não? Rapaz, você olha para ele e fala: o que eu faço com esse moleque? O que eu faço com essa menina? Há uma idade na vida do ser humano que ele se rebela, ele testa as águas com os pais, né? Ele quer questionar o meio em que ele vive. Ele fala: espera aí, por que eu tenho que ser igual ao senhor?
Por que eu tenho que viver igual a ti, igual a essa casa? Eu não posso ter as minhas opções. E aí você gosta de ouvir uma música clássica, talvez. Não, sei lá, um bom cântico. E ele vai lá e coloca um funk. Pai, o senhor quer que eu tenha a mesma coisa que o senhor tem? Eu sou outra pessoa. Deixa eu ouvir meu som. E as letras são terríveis. E você sabe que esse negócio de letra, má companhia, essas mensagens que ele vai inculcando na cabeça, vai forjar a alma dele. E você fala, não quero, meu filho. E ele fala, estou cansado de ser filho de pastor, filho de crente, né? Essa igreja. Você já ouviu isso na sua casa? Ouviu não? Pastor, acha que só eu ouvi esse negócio aí. Tem 3 filhos adultos. Então já passei por essa fase. Essas crianças aqui, irmãos, no banco da praça, é gente que está enraizado nas suas próprias convicções. Está apegado à sua própria vida, não tem disposição de mudança. Não quer se adequar às verdades do reino. Não quer se submeter àquilo que Jesus gostaria que ele se submetesse, para o próprio bem da vida dele. Porque Jesus sabe que o caminho do homem não é o caminho de bênção, é caminho de morte. Então ele nos dá o Espírito Santo para nos guiar, para desviar a minha e a sua vida do caminho da morte. Mas há um adolescente, em maior ou menor grau, na minha vida e na sua vida, que atua no meu ser e no seu ser, que vez por outra diz a Deus, não quero saber disso não, Senhor. Eu vou fazer o que eu quero, estou cansado, não espero mais. Parece que a bênção não vem, aí então eu faço do meu jeito. E às vezes a bênção vem distorcida, meia matusquela, mas eu olho e me justifico ainda. Consegui. Não foi do jeito de Deus, mas foi do meu jeito. Quantos aqui são igual a mim, assim? Só você, irmã? Não, tem mais. Tem muita gente aqui. Não é não? Mas esses pequeninos não, a palavra no grego mostra que são crianças pequenas. Como é que a criança pequena lida com o seu pai? Hoje eu ouvi o Pedro falando para o vô dele, quero ir com a camisa igual do meu vô. E os dois aí com a camisa listradinha. Como é que criança te vê, pai, mãe? Como é que ele se relaciona com você? Ele está aprendendo a andar, o que ele faz quando ele começa a cambalear? Fala para mim, mamãe, o que ele faz? Os pais que são mais ousados, soltam o filho para andar e a mãe fala, segura o menino. Você não tem juízo não, rapaz. Fala, não, ele aprende, um tombinho só, não tem nada, né? Os homens são mais arrojados, solta na bicicleta e sai correndo do lado. Mas a mãe não, vai segurando, não é verdade? E os filhos ficam ali todos confiantes, joga para cima e ele ri, ele confia que o pai vai segurar. Não é verdade? É uma bênção. Criança nos imita. Criança está totalmente escancarada para aprender com os pais. Criança se sente segura no seu colo, na sua mão. Dá o seu filho para um estranho e vê como é que ele se comporta. Ele olha para ti e estranha aquilo. Fala, papai, espera aí, mãe. E ele quer ir para o seu lado. Não é não? Os pais para uma criança é porto seguro. A esses Deus se revela. A esses Jesus se alegra em se revelar. Porque são crianças que estão desejosas da sua presença. Que estão desejosas de ser tocada, dirigida, amparada nas suas fragilidades, nos seus medos. São crianças que imitam o Pai. Amém, irmãos? É esses pequeninos que a palavra de Deus nos desafia a ser. Porque os pequeninos observam o mover do Espírito. Observam o andar do Pai. Observam o timbre da voz do Pai. Os pequeninos, irmãos, não tiram os olhos dos pais. Aleluia, irmãos. Louvado seja Deus. Eles não depositam confiança em si mesmos. Você já viu criança depositar confiança em si mesmo? Pequenininha, elas não têm. Elas são inseguras, elas não têm discernimento do que fazem. Assustam facilmente. Um barulho maior dentro de casa, uma batida de porta. Elas choram. O escuro, às vezes, e não vê a mãe do lado, o pai do lado, no quarto, ela chora. Porque ela quer ter o pai perto. Elas buscam e esperam o pai
mostrar o caminho e o que fazer. Amém, irmãos? Essa é a característica que a igreja deve nutrir dentro de si. Uma igreja pacienciosa, calma, serena, dependente do sinal efetivo de Deus. Hoje eu estava falando com o pastor vindo para cá, que uma das coisas que eu exercito no meu coração é pedir toda vez que eu vou orar: Pai, não me deixa perder o que o Senhor tem para a minha vida. Se é um compromisso que um ser humano tem que ter, é com a vontade soberana de Deus. E o Senhor poder falar: não é mais aqui, meu filho, mas é acolá que eu te quero. Porque eu sei, se eu me deixar levar por Deus, Ele vai me levar para dentro do seu propósito, para dentro dos seus sonhos, para dentro da sua criação e daquilo que Ele quer que eu seja. E eu quero ser o que o Senhor deseja que eu seja. Porque eu sei que esse ser humano vai ser muito melhor do que eu sou hoje. Amém? Mas se eu ficar com o olho no meu trabalho, se eu ficar com o olho no meu salário, se eu achar que aquilo é que me sustenta, eu perco essa bênção. Sejais pequenos a seus próprios olhos. Se é uma coisa que Deus quer que sejamos, é humildes. Nós precisamos ser pequenos aos nossos próprios olhos. Como diz o apóstolo Paulo, considere os seus irmãos como sendo superiores a vós mesmos. Isso não quer dizer que você tem que considerar menor do que alguém, mas como sendo, é uma atitude de alma, em jamais se deixar ensoberbecer, seja diante de quem for, do mais pequenino que ocupa um espaço menor na sociedade, de uma profissão talvez que nenhum de nós gostaríamos de ter, mas olhando para essa criatura, para esse ser humano: Senhor, tal qual ele é, eu sou carente da sua graça, dependente daquilo que tu quer fazer na minha vida, porque eu não quero andar nos meus caminhos. Amém, irmãos? Aleluias. Eles são humildes, não façam nada por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmo. Essa é a palavra que o apóstolo Paulo fala em Filipenses no capítulo 2, no verso 3. Nesse sentido, irmãos, é muito importante valorizar o meu irmão. Valorizar a pessoa que anda contigo, a sua esposa, os seus filhos, o seu irmão em Cristo. É muito importante eu entender que eu preciso dele. O ser humano é sociável. Ele tem que se sociabilizar de alguma maneira. Ele não pode viver só. Só por isso eu já deveria valorizar os meus irmãos. Mas por ser filho de Deus, discípulo de Cristo, nascido de novo, aí então eu valorizo ele mais ainda. Amém? Porque eu sei que eu vou viver eternamente com ele. Não tem ninguém com indisposição com alguns outros aqui não, né? Tem ninguém assim na igreja, né, pastor? Ninguém fica com indisposição com ninguém aqui? Não, né? Só Deus sabe, né? Às vezes a gente se dispõe com um irmão, com outra irmã. Qual que é a postura que Deus nos pede quando vamos trazer a nossa oferta? Deixa ela lá. Volta. Acerta com o teu irmão. Olha que valoriza essa amizade. Vê se não coloca pedra de tropeço nessa amizade, nesse relacionamento. Eu acho que ele, se poderia, falaria para você: você vai passar o resto da sua eternidade do lado desse irmão. Alguns não sorriram não, pastor. Fizeram assim: ai, caramba. Valorizar os dons do Espírito Santo na vida do irmão. E minhas irmãs e meus irmãos, olha para o seu esposo que está do seu lado, da sua esposa, e perceba que você não é completo em si mesmo. E que ela contribuiu muitíssimo para o seu crescimento e vice-versa. Não é verdade? Há uma troca sincera, baseada no amor, de experiências, de vida, de capacidade, enfim, ambos crescem. Os filhos crescem assim também, nessa sinergia em amor, né? Nesse viver comum, dando graças um pela vida do outro. Assim a igreja também deve valorizar os dons dos irmãos e se submeter à ministração deles. É preciso mantermos uma comunhão assídua um com o outro. É preciso estarmos juntos, não só aos domingos, não só em meio ao culto de meio de semana, mas também em visitas rotineiras na casa uns dos outros, se interessando pela vida dos irmãos, orando um pelos outros,
vendo quais as áreas de desafio que precisa de um milagre, e entender que eu sou agente do milagre, que Ele é agente de milagre na minha vida. Amém, irmãos? Muito importante. Gerar uma amizade mais próxima, de conhecimento de causa. Essa igreja reconhece Jesus no seu meio, reconhece a presença de Deus, e ela por isso é reverente. Ela chega no horário para cultuar a Deus. Ô milagre! Igreja evangélica é aqui e lá, todo lugar, do mesmo jeito. Culto marcado 7h30, a turma vai chegando 15 para as 8, 8 horas. Irmão, Jesus já estava te esperando às 7h29. Pontualmente, para te receber lá na porta. E a hora que você passar, ele fala, vai meu filho abençoado. Aleluia. Você não tem um encontro com o pastor Edson, com o pastor Laércio, seja com qual homem for. Você está tendo um encontro com Jesus, o rei da glória, o rei dos reis, irmão. Amém? O Senhor dos senhores é Jesus que está aqui. E é muito importante discernir isso. Fechar os olhos e falar, Senhor, eu sei que onde tiver 2 ou mais em torno do teu nome, tu está no nosso meio, toca na minha vida, Jesus. Amém? E ele vai pertinho de você e faz um bilu-bilu, né? Não faz uma criancinha. Estou aqui, filhinho. Vai firme nessa tua força, Gideão. Homem valoroso. Cresce mesmo. Tu vai vencer os seus inimigos, os seus desafios, as suas inseguranças, porque eu sou contigo. Aleluia! Bênção de Deus. Ele se alegra com o louvor, a cura, o milagre na vida dos irmãos. Os pequeninos são assim. Hoje eu estava vendo as crianças correrem aqui. E passou uma delas, pegou um envelope e dizimou. Tá. Acho que você não vai achar alguns envelopes lá. Mas eles são assim, um correndo atrás do outro, se conhece pelo nome, rola pro chão, não tem vergonha de nada. Eles estão integrados um ao outro. Que bênção de comunhão. Há uma alegria contagiante nas crianças. Os pequeninos se alegram quando recebem um ente querido, um amigo querido. Ô avô, leva eu lá. Ô pai, leva eu na casa do amiguinho para brincar. Não é? Que Deus coloque esse sentimento sublime no teu coração. Um desejo ardente, que você estando na sua casa, enquanto família, bater aquele sentimento, eu preciso ir na casa do meu irmão. Estamos com a mesa posta, liga para ele, vê se ele vem jantar conosco. Aquele desejo sincero que só Deus coloca. O irmão chega, você dá um abraço gostoso dele. E talvez você não saiba, mas é uma revelação de Deus. Talvez o irmão esteja passando por um momento difícil na sua vida. Talvez esteja tão abatido a ponto de desviar-se do caminho. E o teu abraço faz toda a diferença. E a tua palavra faz o manco deixar de mancar e acertar pelo caminho. E a tua palavra o mantém de pé, para que ele não caia. Nós precisamos valorizar essa voz, esse sentimento que vez por outra entra na nossa casa e no nosso coração. E discernir que Deus quer falar contigo. Quer usar a tua vida no nome de Jesus Cristo. Os pequeninos se abatem com a dor do irmão. A mãe fala, ó dodói que ele fez, filho. Ele vai lá e põe a mãozinha, está doendo. Não é verdade. Nós precisamos aprender a se entristecer e chorar com aqueles que choram. Ter uma empatia verdadeiramente pelas pessoas. Nós precisamos nutrir isso, porque isso é um sentimento de Deus. Deus um dia olhou para mim e para você, e houve no coração dele uma tristeza muito grande. Ele não criou para que eu e você ficássemos dentro de uma tumba, apodrecêssemos numa cova, perdêssemos o relacionamento com ele. Ele pegou, olhou para o filho dele e falou, faço qualquer coisa, para não ver esses meus filhos, essa minha criação se perder. Porque sentiu a nossa dor e o nosso desespero. Quando eu falo disso, eu penso no clamor do povo que estava no Egito. E ele diz a Abraão, eu ouvi o clamor do meu povo. Sabe, irmãos, Deus ouve o clamor do povo. Ouve a dor, sente a dor do povo. E ele geme com gemidos inexprimíveis, como diz a palavra. E intercede por nós, para que nós consigamos sair disso. Você sabe de uma coisa, nós só vamos conseguir sair desse tipo de casulo, desse tipo de armadilha, desse tipo de dor, de prisão, aprisionamento, se formos ministrados uns pelos outros. Nós somos o sacerdócio santo, o sacerdócio santo de Deus. Nós somos o povo escolhido de Deus. Nós somos o jeito que Deus escolheu
para gerar libertação, salvação, paz, alegria, transformação na vida das pessoas, pela oração do justo, que é poderosa e eficaz, pela imposição das nossas mãos. Enfim, irmãos, é muito importante nós entendermos isso e nos constituirmos, em nome de Jesus, como agente de bênção. Qual é o seu sentimento até aqui? Seu sentimento se assemelha aos povos de Betsaida, aos povos de Corazim e Cafarnaum, ou a esses pequeninos que Jesus se alegra? Qual é o seu sentimento? O seu foco está mais no reino de Deus ou na sua própria vida? Nas suas próprias prerrogativas? Se você for como eu, feito de carne e sangue, eu preciso admitir hoje: Senhor, corrige os meus desígnios, corrige o meu coração. Eu quero me tornar um pequenino nas tuas mãos. Amém, irmãos? Se você é um desses, como eu sou, que precisa desesperadamente corrigir os passos e as prioridades da sua vida, e se projetar na dependência de Deus, irmãos, espera um pouco que Deus tenha uma bênção para a tua vida hoje, aqui, nesse lugar, em nome de Jesus. Mas se você é um desses pequeninos, pode ter certeza, Deus vai se revelar a você como nunca antes, a partir desse dia. Tu vai se deitar e vai sonhar, tu vai ter visões, Deus vai começar a usar a tua vida, porque Ele se agrada em se revelar àqueles que buscam nele essa revelação no nome de Jesus Cristo. São obedientes. Há um apelo da parte de Jesus a mim e a você hoje. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Eu vos darei descanso. Pense comigo, você, hoje. Por favor, vamos ficar de pé, nós vamos encerrar a palavra. No nome de Jesus Cristo, preste atenção no que eu vou te dizer. A partir de mim eu vou te falar essa verdade. Há um esvaziamento de revelação de Deus no coração da igreja nesses dias. Estou errado ou estou certo, irmãos? Há um esvaziamento dessa luz que contagia, que faz brilhar a face da igreja. Sabe, irmãos, nós temos priorizado muitas coisas. E essas coisas que temos priorizado têm nos distanciado da revelação de Deus. Hoje, nessa noite, Deus quer fazer um apelo ao teu coração. Para que você saia do banco da praça. Esse lugar onde prevalece a tua própria vontade. Esse ambiente e área de conforto. Onde de repente você sente que deve se constituir em bênção para alguma pessoa, e você não sai do seu comodismo em função do conforto que Deus te privilegiou a ter. Hoje, Deus quer tirar você do seu mundo, do seu eu, para se projetar na dependência dele. Para dizer a ele: Pai, tem misericórdia de mim. Se alegra na minha vida. Se alegra da minha casa. Eu quero aprender a dar graças a ti pelo pão de cada dia. Eu quero ser uma criança, Pai, no relacionamento que mantenho contigo. Quero ser dependente de ti. Ouse a ter fé e depender de Deus. Ouse. Envolva-se na igreja com todas as suas forças. Não só com a contribuição que você dá aos pobres. Mas no nome de Jesus, no talvez sair da sua casa e ir lá no Provida, onde essa igreja tem uma presença efetiva, onde atende mais de 300 crianças. E passar um dia de voluntariado lá, lidando com essas crianças. Tocar na vida delas. Sentir como Deus tem sido misericordioso com a igreja nesses dias. E fazer com que teu coração se renda em ação de graça constantemente na presença de Deus. Hoje o Senhor quer se revelar a você. Hoje o Senhor quer dizer a você o quão você é importante nesse mundo. O quanto Ele necessita usar a tua vida para levar alimento para esse mundo. Para levar revelação a esse mundo. O Senhor tem um propósito para realizar na tua vida. E Ele só vai cumprir se você sair do teu lugar. Sair da tua posição. Deixar a sua vida. Pegar a cruz de Cristo e falar: Pai, eis-me aqui. Irmãos, isso não tem nada a ver com apelo emocional. Não tem nada a ver com essa coisa emocional. Tem a ver com a razão. Ele está falando para você, você com o seu trabalho,
com as suas prerrogativas, só vai gerar fardo, só vai gerar peso. Você vai ver que daqui a pouco você vai estar esvaído nas suas forças, cansado por viver nessa rotina massacrante que eu e você, às vezes, geramos para a nossa vida. Vinde a Jesus. Vinde a Jesus. Dá um passo de fé, no nome de Jesus Cristo. Eu gostaria que você saísse do seu lugar. Eu sei que nós temos pouco espaço aqui, mas eu gostaria que você tomasse uma atitude de fé, não para mim ver, mas diante de Deus, diante do mundo espiritual. Senhor, eu estou deixando a minha posição de conforto para ser encontrado uma serva e um servo que o Senhor se agrada em se revelar, que o Senhor exulta no seu coração em mostrar quais são os seus planos na minha vida e através da minha vida. Só dessa maneira o mundo vai ser mudado. Esses dias eu estava conversando com um amigo e ele me disse: pastor, qual é o problema da igreja? E eu disse: muito poucas pessoas migram do trivial para o sobrenatural, dessa coisa do salário para a dependência de Deus. Muito poucos migram para a área da revelação, para a área onde você ouve Deus falar sobrenaturalmente, falando ao teu coração. Uma voz que vai atrás de ti em meio aos desertos dessa vida, em meio às calamidades dessa nossa sociedade, e fala o teu nome, sussurra o teu nome: meu servo, anda por esse caminho, e te conduz aos riachos de vida, às águas, em meio aos desertos. Deus precisa de servos que ouvem, servas que ouvem a sua voz. Fecha os teus olhos, irmãos, deixa Deus operar um milagre na tua vida, no nome de Jesus Cristo. Pai Santo, eu me emociono na tua presença, porque há um desespero na minha alma, há um desejo ardente no meu coração de ouvir a tua voz, mas não de ouvir a tua voz corriqueiramente, não ouvir a tua voz condicionada às minhas prerrogativas, mas ouvir a tua voz desapegado de mim mesmo, desapegado, ó Deus, das coisas que tenho valorizado, que entendo, ó Deus, ser primordiais na minha vida. Nada, absolutamente nada, Senhor, pode concorrer com a tua sublime presença na minha vida. Ser eu e esses teus filhos e filhas que aqui estão constituídos, ó Pai, num templo vivo, um templo que o Senhor se agrada em habitar, um templo onde o Senhor se agrada em estar. Ser nós constituídos, ó Pai, em filhos submissos, filhos queridos, filhos alegres por depender de Ti. Meu Pai, nesse dia, inicia um novo tempo em cada vida, um tempo de revelação, um tempo de unção, um tempo de sensibilidade, um tempo, Senhor, em que os olhos do Teu povo começarão a se abrir. Oh, Pai, para a revelação que Tu tens para trazer para cada um de nós, no nome de Jesus Cristo. Louvado seja o Teu santo nome. Converta a Tua igreja, oh Deus, em um povo humilde à semelhança de Cristo. Um povo, Pai, todo dado a fazer a Tua vontade. Eu oro assim, no nome de Jesus Cristo. Aleluias, haja cura, haja livramento nesse lugar. Haja um mover de capacitação, de fortalecimento, de derramamento de dons espirituais. No nome de Jesus, eu oro a Ti e eu sei que é o Teu desejo fazer assim, Pai. Para o Teu louvor, para a Tua glória. Aleluias, aleluias. Aleluias. Levante as suas mãos aos céus e diz: Senhor, eis-me aqui. Faça da minha vida um milagre nas Tuas mãos. Senhor, eu quero ser como barro nas mãos do oleiro. Quebra, Senhor, transforma, até que a Tua vontade se cumpra na minha vida.